Não é nenhum absurdo dizer que a história da Igreja Católica se funde com a história do próprio Ocidente como conhecemos hoje. Após a queda do Império Romano Ocidental, nenhuma instituição teve tanto sucesso em organizar tantos povos, culturas, reinos sob uma única causa ou um único estandarte, como a Igreja Católica conseguiu por muitos séculos. Ela encontrou momentos de glória, como lutar contra os invasores mouros, lutar contra os vikings, lutar contra os magíares. Sua presença era quase total na Europa, ela estava em toda a cidade. Mas também teve seus momentos de infâmia. O momento que vamos falar hoje talvez tenha sido o fundo do poço da história católica. O dia em que o corpo de um papa foi desenterrado para ser levado a julgamento. Meu nome é Lucas e esse é o Narrador Grove. O evento que vamos falar hoje talvez tenha sido um fruto de seu tempo. Mas esse tempo, meus amigos, vamos começar falando dele agora. Durante o século IX, havia na Itália um membro do clero chamado Formoso. Ele foi ordenado padre, não tinha origem nobre, mas que ainda assim conseguiu crescer dentro das fileiras da igreja. Ele chegou a ganhar o cargo de cardeal e um arcebispado em Portos, na Itália. Era um cargo importante, principalmente nessa época, porque a igreja tinha presença em cada cidade, e tinham poucas cidades. Essas cidades eram muito espaçadas entre si. Ou seja, se você tinha um cargo regional, esse cargo era muito importante. Formoso logo se desenvolveu na política eclesiástica, tentando nomear aliados para posições importantes na Igreja Oriental. Vale lembrar que nessa época o grande cisma entre Roma e Constantinopla, entre a Igreja Católica Romana e a Igreja Ortodoxa, não havia acontecido. Então ambas as autoridades eram eclesiasticamente válidas, mesmo que o patriarca de Constantinopla não respondesse ao Papa e vice-versa. Foi o Papa Nicolau I que enviou Formoso como representante oficial na Bulgária, um reino recém-convertido ao cristianismo. Por lá, Formoso participou da ordenação de sacerdotes eslavos, chegou a se aproximar tanto do rei búlgaro, que pediu para a igreja que Formoso fosse nomeado arcebispo da Bulgária. O pedido foi prontamente negado. Ele já tinha seu cargo na Itália, mas também a Bulgária estava sob a jurisdição do patriarcado de Constantinopla, e não era legal que ambos mexessem no lugar do outro. Então Nicolau mandou que Formoso voltasse à Itália. Já de volta ao Ocidente, Formoso se viu no centro de novas disputas, desta vez envolvendo tanto membros do clero quanto figuras políticas, numa briga pela coroação do imperador da Itália. Na época fazia parte do Sacro Império Romano Germânico. Em meio a isso, ele chegou a se recusar a retornar a Roma, quando convocado pelo Papa. A resposta foi dura. Formoso foi excomungado e expulso da igreja, destituído de todos os seus cargos. Mas ele eventualmente voltou a Roma e conseguiu sua reintegração. No início, sem sua diocese, mas eventualmente recuperou. Algo inédito na história da igreja até aquele momento. Um precedente que no futuro, lembre-se, meu amigo, será muito importante. Após 2 papados breves, Formoso, usando de sua influência acumulada, foi nomeado Papa da Igreja Católica no ano de 891. O papado de Formoso foi turbulento, assim como todos da época. Ele se envolveu em novas disputas com o Oriente, enfrentou a ameaça dos sarracenos, que pressionavam as fronteiras da Itália, e entrou em conflito político que definiria seu legado de um jeito que ele jamais poderia conceber. Esse conflito era com a Casa de Spoleto, uma família nobre italiana, que havia acumulado enorme poder político na região, a ponto de coroar seus próprios imperadores. Formoso, desconfortável com essa influência crescente, tomou uma decisão drástica. Convidou Arnulfo da Carintia, um rei carolíngio do leste franco, para invadir a Itália, e o coroou imperador do Ocidente em 896, esvaziando a legitimidade dos Spoletos. Foi uma jogada política agressiva, e a Casa de Spoleto não esqueceu. Formoso morreu em 896, naquele mesmo ano. Após sua morte, assumiu o Papa Bonifácio VI e reinou pela bagatela de 15 dias. Depois disso, assumiu Estevão VI. Estevão era um homem de temperamento explosivo. Contemporâneos o descreveram como impulsivo, propenso a acessos de raiva e pouco dado à diplomacia. Ele havia construído sua carreira eclesiástica dentro de uma Itália profundamente politizada, onde os cargos da igreja e os interesses das famílias nobres eram praticamente inseparáveis. A família que o havia colocado lá era a Casa de Spoleto, a mesma que Formoso havia humilhado anos antes. Para os Spoletos, Formoso era um traidor da pior espécie, e Estevão agora era o instrumento de vingança deles. Estevão, então, se aproveitando de sua nova posição, realizou um ato que entraria para a história como o fundo do poço da história da igreja. Parando aqui, só lembrando você de deixar seu like e se inscrever no canal para não perder nada que postarmos e também para ajudar no engajamento. E, voltando,
Em janeiro de 897, Estevão VI ordenou que o corpo de Formoso fosse exumado, retirado de seu túmulo na calada da noite. O cadáver putrefato foi vestido com as vestes papais que ele costumava usar em vida. Mas Estevão quis ir além. Ele convocou um sínodo, uma assembleia formal de membros do clero, e colocou o corpo de Formoso no banco de réus. O julgamento era real, as acusações formais. Lembram que eu disse que havia sido algo inédito Formoso ter sido perdoado e retomado o seu cargo após a excomunhão? Pois bem, Estevão considerou isso um crime. O corpo foi acusado tanto por ter excedido funções eclesiásticas enquanto estava excomungado, quanto por ter assumido o papado enquanto ainda detinha outro cargo. Estevão designou um diácono para falar em nome do cadáver. Ele mesmo assumiu o papel de acusador nesse circo de horrores. O corpo, por lógico, foi considerado culpado de todas as acusações. As vestes papais foram arrancadas. 3 de seus dedos foram decepados. Eram os mesmos dedos que eram usados para realizar ordenações, anulando simbolicamente toda a autoridade clerical que Formoso havia exercido em vida. Então, o corpo foi levado e lançado ao rio Tibre, fora dos muros de Roma. Esse evento entraria para a história como sendo o Sínodo do Cadáver. Após o Sínodo, uma grande crise teve início. Mesmo que Estevão fosse de família nobre, o evento tivesse quase certamente a influência da casa de Spoleto, uma profanação de cadáver cometida pelo sucessor de São Pedro era algo pouco perdoável. A opinião pública em Roma se voltou toda contra ele. Lendas começaram a surgir atribuindo milagres ao corpo de Formoso, como se a própria cidade reconhecesse o que havia sido feito. Uma revolta popular irrompeu não muito tempo depois. Estevão VI foi preso naquele mesmo verão e seu reinado terminou com seu estrangulamento dentro de uma cela. A igreja então se retificou. Outros sínodos e concílios foram convocados. Os cardeais que haviam participado e tomado parte do lado de Estevão foram excomungados. Todas as condenações lançadas sobre o corpo de Formoso foram anuladas e em um documento formal proibiu-se dali em diante o julgamento de qualquer cadáver. É escroto, né? Precisou-se de um papel para dizer que não podia fazer isso. O Sínodo do Cadáver foi o ponto mais baixo da história da igreja, como eu já martelei algumas vezes. E foi exatamente o tipo de episódios que os renascentistas, alguns séculos depois, tinham em mente quando chamavam a Idade Média de Idade das Trevas, que é profundamente o termo injusto, tá? Que apaga séculos de avanço em filosofia, teologia e em outras áreas e algumas conquistas, mas que encontrou terreno fértil em histórias como essa. Se você chegou até aqui, deixa o seu like, se inscreve no canal e até a próxima. Valeu!